Boa tarde, pessoal. Queria primeiro agradecer o pessoal do RoadSec pela oportunidade de falar sobre o assunto de pouco falado no Brasil, que é a parte de firmware. E agradecer a vocês também por estarem aqui. Espero que vocês aproveitem a palestra. Só uma coisa que faltou, também sou professor, então tento exercer bem a minha parte didática. Se alguém tiver alguma dúvida um pouco mais básica de algum assunto que eu falar, é só falar aí que a gente tenta responder, tá? Então, só para começar a falar de firmware, a gente tem que entender o que é firmware. A definição mais direta que eu achei, né, que não tem muita enrolação, é essa aqui. Firmware é o primeiro pedaço de software que é executado assim que você liga uma plataforma. Então, por exemplo, no caso de um computador, de um servidor, de um notebook, de um roteador, qualquer tipo de equipamento, vai existir em algum lugar dele um firmwarezinho lá, que é um pedaço de software que vai ser responsável por inicializar a placa para que o hardware realmente funcione. Então, esse que é o firmware. É um tipo de software que é usado para inicializar o hardware. E esse tipo de software tem acesso a toda a plataforma, senão ele não conseguiria inicializar o hardware. Tá? Então, só para a gente entender, firmware é o primeiro pedacinho de software que é executado. E aonde que a gente consegue encontrar firmwares? Em tudo. Então, você vai ter firmware no avião, vai ter no instrumento musical, em brinquedos, em coisas mais simples como torradeiras, equipamentos domésticos, principalmente agora com essa onda do IoT. O carro deixou de ser um equipamento que a gente usa para se locomover só de um ponto a outro e passou a ser um IoT igual a um celular. Notebooks e celulares, não precisa nem falar, e a maçã não tem firmware. Considerando aqui um equipamento eletrônico como um notebook. Isso aqui é um diagrama simples de um chipset Intel, que é o Winsberg, eu não lembro qual que é o nome a público que veio dele, mas isso aqui é um exemplo. Cada pedacinho do hardware vai ter um trechinho de software associado. Então você vai ter um pedacinho de software que vai ser usado para inicializar o processador, vai ter um pedacinho para inicializar os barramentos PCI Express e os periféricos, vai ter firmware para inicializar HD. Então, você tem vários pedaços de firmware que ficam todos jogados dentro da BIOS para que você consiga inicializar o hardware numa sequência correta para que esse hardware seja entregue para o sistema operacional e para o bootloader de forma que o sistema operacional e o bootloader possam ser executados. Tá? Então, aqui a gente vê a complexidade que é um equipamento que a gente usa todo dia, ele envolve centenas de softwares distintos só para conseguir inicializar esse equipamento. Tudo isso normalmente fica dentro de uma memorinha flash, que é a BIOS, que você consegue extrair o conteúdo dela normalmente, a não ser que esteja resinado, com uma proteção física, mas você conseguiria, com o Arduino, por exemplo, acessar todas essas informações. Tá? E o que pode dar errado quando você tem um monte de softwares trabalhando juntos? Problemas podem acontecer, coisas inesperadas. Então, você pode ter problemas em manufatura, porque se você tem um firmware que não está funcionando corretamente, você pode ter falhas durante o processo fabril de determinado equipamento. Você pode ter vírus embarcados dentro desse firmware, seja um vírus que é adquirido durante a operação do equipamento ou um implante colocado lá por um funcionário mal intencionado ou alguma coisa do tipo. E coisas inesperadas devido à lógica incorreta. Então, na apresentação vai ter alguns exemplos de casos de problemas de firmware e ataques que eu coletei durante um período, só para comprovar que é um problema real essa parte de firmware. Porque normalmente o pessoal vai lá e tem o Windows Update, atualiza o Linux e tudo mais, mas quem aqui, só para fazer uma pesquisa rápida, quem aqui já gravou um pendrive USB e atualizou a BIOS do computador ou notebook? Aí sim, então aqui tá bom, aqui tá ótimo mesmo, mas acredito que é só aqui no RoadSec que mais do que 3 pessoas levantaram a mão. Se a gente for levar em consideração, porque eu faço essa pergunta normalmente em muitas palestras e é 1 ou 2 gato pingado que levanta a mão. Aqui a gente tá bem então, estamos mais seguros. Mas e o roteador da casa de vocês, quem já atualizou? Ah, tá bom ainda. Aí sim. Fico feliz. Porque a ideia de eu falar sobre esse conhecimento é justamente para conseguir fazer com que isso aconteça. Como vocês já atualizaram o firmware, vocês podem ter um entendimento da relação entre essas duas imagens. Porque se você tem uma falha de firmware, pode ser que a sua placa pare de ser inicializada e nunca mais volte à vida. Então você começa a entender a relação entre um equipamento eletrônico e um tijolo, porque ele realmente perde a utilidade dele. Tá? Muitas vezes você não consegue nem fazer o rollback para uma versão de firmware que funcionava, porque aí entra o problema da segurança e o problema dos centros de reparo. Se você tem um firmware e
existe uma atualização. Por que existe essa atualização? É para melhorar o firmware. Tá, então eu tento atualizar, aí ele pega e brinca a minha placa. Se eu faço rollback, eu estou voltando para uma versão que tem uma vulnerabilidade. Então, normalmente, um rollback para versões anteriores, ele não é bem visto e ele não é nem aceito em muitas plataformas. Para evitar que o cara faça downgrade para conseguir hackear o equipamento. Igual Xbox não, PSP, né, o videogameinho lá. Você colocava uma versão de firmware anterior, você conseguia fazer um monte de coisa diferente. Então, o downgrade ele é meio evitado, então muitas vezes a placa ela proíbe isso. Um caso é o cara brincar a placa, mas tem um caso pior ainda se você tiver um firmware infectado, que é você ter um cara com direitos de administrador na placa como um todo, considerando o sistema operacional, hardware, qualquer tipo de periférico. Por quê? Se você leva em consideração, por exemplo, plataformas x86, isso aqui é um diagrama dos modos de operação dos processadores x86. Então, ele tem aqui, na hora que você liga a máquina, o processador está em modo real, que é lá para manter compatibilidade com coisas da década de 70, 80. Aí ele vai para o modo protegido, que é onde já tem um pouco mais de proteção na memória e tudo mais. Independente desse pedaço, o grande causador de problemas, ou pelo menos um deles, é esse cara aqui, que é chamado de System Management Mode. Então, em paralelo com o seu sistema operacional, escondido do sistema operacional, escondido do antivírus, existe um modo de operação que o processador entra, que ele executa algumas rotinas que estão dentro da BIOS, que são o System Management Interrupts. Então, se você tem um firmware infectado, que tem uma infecção dentro de algum módulo SMM, não adianta ter antivírus, não adianta ter nada, porque esse módulo ele tem acesso a tudo. Até que ele é conhecido como o Ring-1. Você tem o Ring 0 lá, que é o kernel land, né, que é o kernel do sistema operacional. Mas você, além disso, tem o -1, porque esse cara ele consegue acessar tudo. Qualquer memória, qualquer informação. Então, tendo um firmware infectado, game over. Tá? Fora esse cara, tem alguns outros módulos do firmware que podem ser atacados também, como é o caso de algumas tecnologias de gerenciamento remoto, que é o caso do AMT, que ele é carinhosamente chamado de Ring-2, porque além de ter acesso a tudo, você ainda tem acesso via rede a esse cara. Então ele fica um pouquinho mais crítico ainda. Mas aí você pode pensar, aqui não pelo jeito que o pessoal atualiza as BIOS, os firmwares, mas normalmente as pessoas pensam, mas isso não vai acontecer porque quem faz firmware é especialista, não vai ter problema. Então eu separei alguns ocorridos aqui só para mostrar que isso não é verdade. O primeiro exemplo aqui, execução de código remotamente devido a uma falha em um componente pré-OS da HP. Então sempre está o nome da empresa na frente. A HP ela tem um softwarezinho que chama ILO, que é para gerenciamento remoto em ambiente pré-OS. Então mesmo que a sua máquina esteja desligada, você conseguiria acessar informações dela, mandar ela ligar, pegar o serial number, fazer a lista de equipamentos que está dentro dela, serial de placa de rede, placa memória RAM e tudo mais. Só que esse cara tinha uma vulnerabilidade que permitia a execução de código. Então remotamente, mesmo com a máquina desligada, o cara conseguia executar alguma coisa na BIOS. Então não adianta ter SO, não adianta ter antivírus nem nada. Game over também. Aqui entra um exemplo de ataques. Então, o pessoal do Hacking Team, não se sabe ao certo que lugar do mundo eles ficam, né? Porque é um negócio espalhado, mas eles fizeram um tipo de vírus que ele é persistente. Como que esse vírus atua? Ele fica lá, de alguma forma eles conseguiram gravar isso aí dentro da BIOS. Então, mesmo que você pegue e formate o seu HD, na hora que você liga esse vírus, ele é reinjetado no seu sistema operacional. Então, o problema de você ter um vírus dentro do BIOS é exatamente isso, ele vira persistente. Para você regravar isso aí, ou é fazendo um BIOS update, desde que esse vírus não esteja numa região protegida da memória flash, que não permite a reescrita, ou você fisicamente lá tirando o chip, gravando ele novamente e colocando de volta. Então essa parte de segurança na parte de BIOS, ela é muito interessante e muito importante, porque é o primeiro pedacinho ali que pode ser usado para atacar, e a gente vai ver que isso tem aumentado. Outro tipo de problema é com relação à escala privilégios, né? Então, o problema no AMD da Intel, que é uma tecnologia de gerenciamento remoto igual o ILO lá da HP, que também funciona em ambiente pré-OS, que tem acesso remoto e tudo mais, tinha falha de segurança que o cara conseguia, eu não lembro exatamente o que ele conseguia fazer, deixa eu ver aqui.
não me engano, ele conseguia executar código malicioso também, mas eu não acho que não está escrito aqui. Mas, independente, se o cara conseguiu... ele conseguia dar bypass na senha. Então ele conseguia pegar informações do equipamento, mesmo sem ter colocado usuário e senha, porque ele colocava lá, o usuário adivinha, senha 27 espaço em branco. Então os caras deixaram passar uma vulnerabilidade desse tipo aí. Apesar da pessoa não conseguir executar códigos lá dentro, conseguiria pegar informação de MAC address de placa, versão do sistema operacional para fazer ataques subsequentes com base nessas informações. Então vejam que é empresa grande também, Intel. No caso da Cisco, a gente tem que lembrar que, assim como eu tinha mostrado naquela outra imagem, tudo vai ter um firmwarezinho. Então no caso da Cisco, uma falha no firmware dos HDs fazia com que os HDs fossem capotando até o momento que o servidor caía também. Então, quando você vai atualizar os firmwares, você tem que atualizar o firmware do seu equipamento, tem que atualizar a BIOS dele e tem que verificar se não tem atualização de algum outro periférico que você faz de outra maneira. Normalmente o HD você atualiza pelo sistema operacional mesmo, aí você atualiza o firmware do HD em si. Então, a ideia é ter esse entendimento. Tudo vai ter que ter um firmware, porque o funcionamento de uma plataforma é firmware se comunicando através de barramento. Tem que ter esse entendimento. Não é mágica, não é bruxaria nem nada. É um monte de firmware conversando no idioma em comum. Protocolos, ATA, PCI, esse tipo de coisa. E isso também pode ter grandes impactos financeiros, como é o caso desse aqui. Que a Apple, ela tinha lá o data center que cuidava do Siri, e eles cancelaram o contrato com a Supermicro, que é uma fabricante de servidores, porque eles descobriram alguns servidores que estavam dentro desse data center que tinham uma BIOS desconhecida. Então pode ser que alguém catou essa BIOS e instalou maliciosamente lá para conseguir ter acesso a algum tipo de informação. Aí entra as teorias de conspiração, né, de NSA, querendo fazer alguma coisa. Não dá para saber se é verdade, se é mentira. Não trabalho em nenhum dos dois, nem com o NSA, então. Mas é uma coisa que é para ser evitada, né? E pense quanto que a Supermicro não perdeu só nessa brincadeira aí de ter o contrato com a Apple cancelado por causa de firmwares desconhecidos. Isso pode ter sido um ataque interno dentro da própria Supermicro ou algum fornecedor de blobs para a Supermicro, como Intel, ou um fabricante de placa RAID e tudo mais. Então, perdas financeiras muito grandes podem acontecer devido a falhas de BIOS e processos mal definidos. Outro tipo de coisa que pode acontecer é o usuário acabar tendo informação que ele não devia. Então, através de algumas interfaces que normalmente são desabilitadas no produto final, o usuário ele pode pegar algumas informações que ele não poderia ter acesso. Então, por exemplo, nesse caso da Intel, através de algumas trilhas lá que deveriam estar eliminadas na placa, os caras conseguiram acessar o firmware e pegar as chaves privadas que estavam dentro lá. Então, o cara poderia, por exemplo, pegar uma chave privada da Intel que está salva dentro do equipamento. Se você está pensando em algum equipamento que vai na mão do usuário, como um videogame e tudo mais, o cara ele pode não ter acesso a essas chaves para ele não fazer alguma outra coisa depois. Então, tem que tomar muito cuidado nessa parte de interface e debug, porque é usado para você fazer reparos e tudo mais, só que também pode ser usado para ataques. E esse é um caso disso aí, uma falha de segurança que permitia que o cara acessasse lá um barramento que não poderia ser acessado. Tá? Tudo devido a problemas de firmware. Aí agora a parte começa a dar medo, né? Porque isso aqui foi em 2018, perdão. LoJax, que é um outro tipo de ataque a nível de pré-OS que foi detectado em campo. Esse que é o problema. Também é um vírus que ele é auto-persistido, sempre que você remove o HD, ele vai lá e se regrava novamente dentro do sistema operacional. Então você não vai ficar livre dele, a não ser que você arranque a flash, coloque uma flash que não está infectada, ou que você jogue a placa fora e pegue uma placa nova. Só que o problema é que isso aqui já é usado em campo. Então foram encontradas máquinas que têm um módulozinho lá dentro da BIOS com o intuito de espionagem e coleta de informações. Quem que fez isso? Não dá para saber, só sabe que está lá. Aí aqui só para mostrar que eu não sou o único que está preocupado com esse tipo de coisa. Isso aqui é um pedaço de um site lá da Microsoft, né, relacionado à segurança.
que a Microsoft também está preocupada com a parte de segurança, então, não só a Microsoft, como outras empresas, mas as empresas estão trabalhando para tentar proteger um pouco mais essa parte de firmware. Então, nesse relatório, o cara fala aqui de vulnerabilidades de firmware detectadas. Então, em 2016 foram 7, 2017 401, depois 476, 414. Então, felizmente, isso aqui são falhas detectadas por pesquisadores, evitando assim que elas sejam utilizadas como vetor de ataque em campo. Tá? Então, tem bastante gente trabalhando para tentar proteger isso, mas agora que está chegando essa era de IoT, um monte de equipamento conectado, todos esses equipamentos vão ter firmware, que não vai ser atualizado pelo usuário comum. O cara vai comprar uma torradeira que é IoT, não sei por que raios, mas ele vai comprar, e essa torradeira vai ter uma falha de firmware que vai ser usado para o cara entrar na rede do cara e pegar lá os nudes dele, depois ficar extorquindo ele, fazer esse tipo de coisa. Vai acontecer. Isso é um grande problema da parte de IoT. Porque como são equipamentos mais baratos, normalmente o pessoal não coloca chips de criptografia para aumentar a segurança, o usuário normalmente não tem entendimento e deixa lá um monte de senha padrão, então sai ataques tipo Mirai, que o cara só faz um ataque simples lá de tentar usar senhas conhecidas e o negócio consegue funcionar. Então, felizmente tem pessoas trabalhando nisso, mas disseminar esse conhecimento é importante para que esses conhecimentos não, essas falhas não sejam utilizadas para ataques. E tanto é que até o próprio FBI alerta, né, as pessoas que você tem que tomar cuidado para manter os seus firmwares atualizados. Ainda é um pouquinho conflitante, né, principalmente por causa da primeira palestra lá do MUD, que ele fala que quando você tem um firmware update, um update, pode ser que você traga consigo falhas, mas normalmente na parte de firmware, quando você tem um update é para corrigir problema, dificilmente é para adicionar feature. Então, manter os seus firmwares atualizados ainda sai um pouquinho do braço que ele falou lá na palestra dele. É mais negócio você fazer a atualização do firmware, porque vai ser correção do problema, não vai ser inclusão de feature. Porque o firmware é relacionado à placa, então não dá para você ficar pondo muita feature, porque a placa não vai ter suporte. Então, normalmente é mais correção de bugs. Então, recomendo que mantenham tudo bem atualizadinho aí, tá? E como que você faz para se proteger desse tipo de coisa? Tem algumas, não digo regras, mas algumas possibilidades, né? Primeiro é conhecer a sua plataforma, para você saber de todas as features que ela tem e tudo que você pode tirar proveito ou que pode estar sendo utilizado para te dar uma facada nas costas. Manter atualizada a sua plataforma, justamente por causa disso que eu falei, né? O firmware dificilmente vai ser inclusão de feature, vai ser mais correção de problemas. Configurar o seu firmware corretamente, a gente vai ver algumas flags que existem lá na BIOS que muita gente não sabe que existe, mas que estão lá. Acompanhar notícias, porque tem muita comunidade específica da parte de segurança de baixo nível. E, se for possível, a gente vai fazer uma rápida pincelada aqui na parte de firmwares open source, que não é toda a plataforma que você consegue colocar um firmware open source, mas eles existem. E fora do Brasil, esse tópico ele é muito falado. Então, como conhecer a sua plataforma? Ler os datasheets e manuais, isso aí é extremamente importante, principalmente se você vai fazer um hardware ou algo do tipo. Você tem que ter o conhecimento de tudo que está lá dentro, tanto na parte física quanto na parte lógica, né? Mas, a meu ver, a melhor forma ainda é a engenharia reversa, porque tem muita coisa que não é documentada. Então, você catar lá o seu gravadorzinho JTAG, fazer a engenharia reversa da BIOS, é o melhor jeito de saber tudo que está lá dentro, para você evitar problemas. Então, esses são os dois melhores jeitos, né? Simplificando, normalmente você vai ter que fazer por sua conta. Tomar cuidado com essa parte de engenharia reversa, porque às vezes a engenharia reversa é crime. Então você tem que tomar cuidado, ver lá, eu preciso fazer engenharia reversa desse fabricante aqui, dessa BIOS. Vê lá se nos documentos que a sua empresa assinou não tem uma linha mágica falando que engenharia reversa desse produto é crime e pode dar cadeia para alguém. Então tomar bastante cuidado com isso aí também. E o problema que conflita é que muitas coisas na parte de firmware, elas guiam a tecnologia daquela empresa. Então elas preferem manter como segredo industrial, justamente para ter algum diferencial em mercado. Então muita coisa não é documentada mesmo por questão de mercado. Com relação a manter atualizado, fabricantes sempre tem lá no site deles atualizações de BIOS. A Lenovo, eu trabalho lá no FIT em projetos Lenovo. A Lenovo ela é muito boa nisso, sempre tem muitos BIOS updates a serem aplicados lá. Então recomendo que vocês sempre mantenham atualizado, vocês já estão fazendo, mas sempre lembrem-se de continuar fazendo isso, porque sempre tem BIOS updates, tá? Manter atualizado essa parte aí. E sempre utilizar imagens assinadas. Esse tal Security Boot aqui, que o pessoal do Linux odeia, né? Porque causou alguns problemas aí de você não conseguir
instalar muitas versões de Linux em determinadas máquinas. Isso aqui garante muita segurança, mas aí tem os problemas da tecnologia ser adotada antes de estar preparada, né? Porque aí você não tem uma chave que o pessoal da Linux Foundation ou de uma determinada versão de Linux pode utilizar para assinar essa versão de BIOS, não, assinar esse sistema operacional. Mas isso aqui garante muita segurança na parte de inicialização da placa. Então, se a sua máquina tem Secure Boot, deixa habilitado lá, que é mais recomendado. Tá? Conhecer as outras flags e features que tem na máquina de vocês. Esses aqui são alguns exemplos. Deixa eu vir para cá. Esse quadro aqui é um exemplo de quando você tem o Secure Boot habilitado e você está tentando rodar um firmware ou um driver Wi-Fi, por exemplo, que não está assinado. Ele vai falar, ó, não posso rodar esse cara porque eu não confio no fabricante dele. Então vai aparecer alguma coisa desse tipo aqui. Ou ele vai simplesmente rebootar, mas muitas vezes aparece isso. Ter o entendimento de todas as features da sua placa também é muito importante, não só considerando computadores, né? Qualquer tipo de equipamento. Então, entender o que é CSM, CompuTrace, AMT, BMC, isso aqui são tudo siglas que tem, alguns deles em servidores, né? Que é o BMC é mais a parte de servidores, mas CSM, CompuTrace e AMT é coisa que tem na máquina de todo mundo aqui, provavelmente. Então, o CSM é um módulo para que a BIOS, que segue o padrão Wi-Fi, finja não ser Wi-Fi, para conseguir subir um sistema operacional mais antigo, como o Windows XP. Então, se o CSM está habilitado, a sua BIOS que tem segurança, ela finge ser velha, então ela pode ter falhas. Então, se você tem CSM na sua máquina, deixa desabilitado esse negócio e instala um sistema operacional que presta. CompuTrace é uma tecnologia para conseguir rastrear a máquina, que aí você consegue falar para a polícia, minha máquina foi roubada, então, vai achar ela. Não funciona no Brasil, mas isso aqui está habilitado nas nossas máquinas, então desabilitem esse negócio. A AMT é uma tecnologia de gerenciamento remoto, como eu falei antes. Se você não precisa de gerenciamento remoto em ambiente pré-OS, empresas normalmente precisam para fazer toda a parte de assets e saber lista de equipamentos que tem. Mas se você é um usuário normal que não está fazendo uso disso, existe normalmente uma opçãozinha na BIOS lá que você desabilita permanentemente o AMT, que é o mais recomendado se você não está usando, porque é uma feature a mais para ser utilizada como vetor de ataque na sua máquina. Tá? Com relação aos firmwares open source, a gente vê que tem várias possibilidades aqui. Então, o primeiro deles é o Core Boot. Esse aqui, na verdade, também é o firmware dos Chromebooks. Tanto é que os Chromebooks são considerados as plataformas mais seguras para quem trabalha com a parte de segurança, porque o firmware dele não tem blobs lá dentro que você não sabe o que faz, ou pelo menos tem menos blobs, né, do que plataformas normais. Mas então tem o Core Boot, que foi o primeiro cara, tem lá uma versão aberta do BMC, que é o gerenciador lá de servidores, que é o micro BMC, que ele só tem o básico do básico para fazer funcionar o chip BMC. Tem o TianoCore, que é um reference code aberto, que você pode usar para fazer sua BIOS. Tem o Linux Boot, que é mais recente, que qual que é a ideia desses caras? É pegar um mini kernel Linux e colocar dentro do Flash. Então, ao invés de ter a BIOS, você vai ter um pedacinho do Linux, que inicializa a placa, e depois passa o controle para o bootloader, que aí chama um SO de verdade, que pode ser um Linux também. Aí tem algumas outras iniciativas. Esse aqui é bem recente também, o Oriboot. Ele é igual ao Core Boot, só que sem o C, porque ele é feito em Rust. Então o cara baseou ele em Oriboot, porque o Rust tem um monte de validação de stack para evitar alguns problemas que a gente tem em linguagem C, quem mexe com linguagem C, buffer overflow, ponteiro que aponta para onde não devia, esse tipo de coisa. Então o Rust ele é um pouco mais confiável nesse sentido e recomendo quem tiver interesse nessa parte de baixo nível, começa a dar uma fuçada em Rust, porque tende a ser o substituto da linguagem C daqui a uns 320 anos. Tem o Boot, que é da parte de ARM, que também é open source, então tem várias possibilidades. Ainda vai existir algum blobzinho. O que é blob? Então, se você tem uma BIOS lá, que é para inicializar uma plataforma AMD, vai ter um pedacinho da BIOS que não vai ser aberto, que a AMD vai dar na sua mão e falar, ó, aqui está o binário que vai ser usado para inicializar seu chipset. Confia e usa. Se você é uma empresa como um data center que cuida de dados de outros clientes, você não pode confiar tanto assim. Por isso que empresas de data centers normalmente usam Core Boot para tentar eliminar esses blobs. Mas no caso de usuários normais e empresas menores, vai ter alguns blobzinhos lá dentro que você não sabe exatamente o que eles fazem, mas eles são usados para inicializar sua placa. Não tem muito como fugir disso. Tá? Mas, anyway, tem algumas possibilidades. Só que aí vem essa nota mental, instalar um firmware open source não é tão simples quanto instalar um sistema operacional. Você tem que fazer a customização nesse firmware para ele ligar a sua placa corretamente. Se você pega o firmware como ele está e joga numa outra placa, você pode queimar a placa, porque ele pode ligar um regulador de tensão ou fazer alguma alimentação num pino de forma indevida, que vai acabar
queimando esse equipamento. Então, essa parte de firmware ela exige bastante conhecimento de hardware, é bem interessante. Você conseguiria fazer alguma coisa de gerar uma versão para sua placa em específico. Só que vai exigir estudo, não vai ser um negócio de pegar lá e instalar. Existem algumas versões, algumas placas que já têm suporte no Coreboot, por exemplo. Você escolhe lá, eu tenho um Lenovo T420, não sei o que lá, aí ele já tem um porting do Coreboot para esse cara. Mas se for uma máquina diferente, muito provavelmente você vai ter que gerar o código para fazer essa inicialização, tá? Quem quiser me adicionar no LinkedIn, eu não coloco e-mail normalmente, para a turma não ficar tentando ataque de força bruta na minha senha lá. Então, me adiciona no LinkedIn, manda mensagem lá que eu respondo na mensagem mesmo, tá?